Eu não sabia que era uma negociação, mas eu comecei a fazer. Eu negociava com os caixas, com o gerente, vou deixar isso aqui, amanhã eu pego de volta. Fala galera, beleza? Chegamos ao 20º episódio do podcast de Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não com a história depois que já deu certo, que é só o glamour. A gente quer saber aqui a história antes de dar certo. A gente quer saber a trajetória, os desafios que trouxeram o empreendedor para o momento que ele vive hoje. Estou aqui com o Luiz Vacari, né, representando. Sempre a Love Burger e o El Nacho. Eu, Emerson Carlos. Eu vou falar Emerson Carlos, vocês vão entender por quê. Eu, Emerson Carlos Gomes, representando aí a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. E hoje te recebe aqui Fabiano Carlos, né, da Só faltou eu, seu Luiz Carlos também, né? Raça Negra? Raça Negra, Luiz Carlos. Então, Fabiano Carlos representando aqui a empresa Embalagem Fácil. Prazer, Fabiano. Prazer. Agradeço aí de ter aceito o nosso convite. Conta um pouco pra galera quem é o Fabiano, da onde que vem toda essa história aí. Legal. É um prazer estar aqui com vocês e contar um pouco da minha trajetória, né? Eu sou jundiaense. Legal. Nascido aqui em Jundiaí, tenho 43 anos, sou pai de 2 meninos, Dylan e Nicolas, de 24 e 17 anos, casado com a Simone há 20 anos. E aí um pouco da minha história e contar um pouquinho para vocês a minha trajetória de carreira profissional. Estou aqui pronto para as perguntas e o que deve nesse bate-papo aí. Legal, mas a carreira começa quando? Começa fazendo o quê? Você sempre mexeu com isso? Não, né? Não, olha... Porque não, é um detalhe aqui. O sonho. Que assim, eu conheço o Fabiano me dava carona quando eu era estagiário da Macafé. Eu trabalhei com a esposa dele, com a Simone. E quando que foi isso, cara? 2002, 2003 mais ou menos, né? Faz um tempo, hein? E eles me buscavam, eles passavam ali e me levavam de carona. Então eu conheço o Fabiano há muito tempo atrás, com a esposa dele. E ele tem uma história bem legal, cara, que começou, não tinha nada a ver com embalagem na sua vida, né, Fabiano? Não tinha, cara. A minha história começa muito antes disso ainda, né? Eu até estava esses dias comentando até com o meu time lá. Eu comecei com 10 anos de idade, cara. Assim, por que 10? Eu falo 12, mas não, foi 10. 10 anos de idade eu vendia sorvete. Olha só. Cara, eu pegava sorvete no bairro, que tinha um cara que dava caixa lá, emprestava a caixa e saía vendendo sorvete. Meu irmão me ajudava. Depois meu pai tinha uma horta também, acho que eu tinha uns 11 para 12 anos de idade. Aí plantava lá e eu saía com uma carriola para vender para os vizinhos alface. Já era vendedor desde criança. Já era vendedor desde criança. Vendia lá tudo, salsinha, cebolinha, coentro, tudo que plantava. Em Jundiaí mesmo? Em Várzea, né? Em Várzea. Sou nascido em Jundiaí, mas a minha vida eu cresci tudo em Várzea, né? Várzea Paulista, cidade vizinha. Eu morei lá também. Cidade vizinha lá. Depois voltei para Jundiaí, lá hoje moro em Jundiaí. Então minha história começou assim, depois com 12 anos aqui, bastante gente vai lembrar, ou acho que até existe até hoje, eu fiz o Guardinha. Guardinha, super respeitado. Fui da 54ª turma, tá? Puta aprendizado, puta escola, onde eu aprendi a lavar prato, fazer comida e fazer arquivo, fazer toda a parte. Depois que eu me formei na Guardinha, foi num período que até estava sem emprego na Guardinha, assim, já estava numa época de recessão, e aí você ficava tipo uns 2 meses, mas não tinha vaga para todo mundo. Aí eu fiquei mais 30 dias lá trabalhando internamente. Da própria Guardinha, né? Que os guardinhas daqui do centro, que fazia banco, que já tinha se formado, já tinha um emprego, né? Eles iam almoçar na Guardinha lá. Então a gente ficava... Tinha o back-office ali, né? O bandejão lá, e eu pegava a cozinha direto, cara. Aquela escala na cozinha, cara. Sério? Aí depois consegui um emprego, fui trabalhar em Campo Limpo Paulista, numa indústria lá, como office boy, né? E fazendo serviço bancário, arquivo,
fazia nessa época ainda, não Nessa tinha... época. A gente fala, quando a gente fala nessa época, a gente entrega a idade, Entrega né, pra velho? caralho. Foda não essa- tinha computador, cara. A gente Essa época de vocês é Nessa- complicado. Cara, de vocês. a gente fazia datilografia, né? Puta, na Hamilton, como que era a escola que acho tinha? era Hamilton, né? era, cara. Aí você tinha, eu A fazia, SDFG. A SDFG. a gente fazia orçamento para cliente, batia tudo num formulário padrão, fazendo e tal. Errava, tava com uma raiva. E aí passava fax. Nossa, Muita gente não vai fax saber o que também, é fax. que é isso, né, né? cara? Aí você, de manhã eu fazia os orçamentos, à tarde eu passava os fax, e aí depois eu ligava confirmando se chegou o fax. Cara, que época, né? puta É uma coisa pra história. falar de escola mimeógrafo, né, cara? Quem que hoje sabe? Meu o primeiro mimeógrafo, entorpecente foi o... O cheiro do Nossa álcool no Senhora. mimeógrafo, né? E aí, puta aprendizado, só que onde eu trabalhava era bem longe, cara, era em Campo Limpo, mas era lá na Figueira Branca, cara, então eu pegava Bem 3 longe. busão pra chegar, Nossa. 3 ônibus, né, e aí, quando a gente tinha que fazer banco em Jundiaí, cara, era 3 ônibus, aí só dormia no ônibus, perdia coisa, mas foi uma época muito gratificante, onde eu aprendi muito, e eu comecei a fazer negócios nessa época, cara. Porque em Jundiaí, lembra que tinha muito banco antigamente. Tinha, cara, no mínimo acho que uns 15 bancos, cara. Sim. Avenidas com banco. Cheio de banco. E eu tinha que fazer quase todos. Nossa. Então tinha que fazer correria. Aí você chegava no banco, não é igual como é hoje. Era fila do caixa. Então tinha vezes que, puta, eu tinha que vir mais uma pessoa para ajudar, porque não ia dar tempo de fazer banco. Não, e ninguém gostava de chegar na fila e ter um guardinha na sua frente, mano. Você falava, pronto, ferrou. Porque o cara ficava ali 2 horas, né, com coisa, né? Aí eu comecei a negociar, cara. Foi a primeira vez que eu comecei a negociar. Eu não sabia que era uma negociação, mas eu Sim. comecei a fazer. Eu negociava com os caixas, com o gerente, vou deixar isso aqui, amanhã eu pego de volta. E eu não pegava fila. Uhum. Entendeu? Tipo um malotezinho que eu pegava um envelope, amanhã eu passo e pego, tá? E aí eu fazia todos os bancos até chegar um pouco mais cedo em casa. Olha que... Aí a gente foi porque tinha banco, cara, que a fila era Não, gigantesca, não dá. E aí quando eu comecei toda a minha rotina de trabalho, nessa empresa aos 14 anos, isso dos 12 aos 14, aí eu fui promovido, né? Eu tirei minha primeira carteira de trabalho. Tem uma história até interessante. Eu faço aniversário dia 17 de abril e minha carteira de trabalho eu tirei dia 24 de abril, quando eu completei 14 anos de idade. E o meu registro é dia 17 de abril, porque esperaram fazer aniversário. Só que o meu registro é antes da emissão da carteira. Caramba, é verdade. Ficou antes da emissão da carteira. Então eu fui promovido lá. Aí eu comecei a trabalhar no departamento de compras da empresa, eu ajudava lá o pessoal, tinha um dos diretores que me ensinou muita coisa. Isso com 14 anos. Com 14 anos, tá? E era uma empresa de usinagem, caldeiraria, né? E eu fui aprendendo, você tinha forno, fresa, tal, e fui aprendendo tudo, né? Fui adquirindo muito conhecimento. E aos 16 anos de idade, eu já tomava conta do departamento. Eu era comprador pleno. Os caras chegavam lá e falavam, puta, esse menino aí, cara, essa criança. E assim, fui... e a empresa começou a crescer, né? Ela cresceu. E eu fiz assim, na época, em termos de valores, aos 17 anos eu negociava R$1 milhão de compra por mês da empresa. Caraca. É um negócio que fala assim... muito dinheiro, né? E é onde eu ganhei um pouco de autonomia, né? Sim. E eu digo assim, um pouco de liberdade, de você tomar decisões. Então eu aprendi isso muito cedo. Muito cedo. Fui pai cedo, né? Também, com 19 anos. Quanto que ele tá? Com 20? 24. 24 anos. O Dila tem 24 anos. E tudo foi um pouco precoce na minha vida, né? Então você até se acha você tinha um pouco de grana, já tinha carro com 19 anos, então e aí
E também quando meu filho nasceu, você também muda totalmente o foco, né? O foco. Hoje a gente chama mindset, você muda, Sim, né? Você cria mais responsabilidade. Eu não... Aí a empresa também, nessa época ela veio a fechar, teve problemas lá, teve recuperação. Antigamente era Concordata, cara. Concordei. Não era Abriu Concordata. Abriu Concordata. Hoje é recuperação judicial, né? E aí acabou demitindo, eu saí nessa época. E com 19 anos de idade para 20 anos, com um filho pequeno, eu fui empreender. Eu trabalhava no ramo de ferro e aço e fui querer ser uma distribuidora porque eu via que tinha uma oportunidade de mercado, tinha muita usinagem na época e fui empreender, comprar e revender. Comecei, tive um sócio que trabalhou junto comigo, que eu acabei, ele é um pouco mais velho que eu, mas ele foi o segundo guardinha. A gente como a gente saiu, já se conhecia bastante. Já se conhecia, a gente começou com um negócio, a gente começou sem nada, sem dinheiro, sem conhecimento nenhum sem planejamento. Sem planejamento, sem Vamos nada. fazer uma empresa? Só vontade. Só vontade, entendeu? Então assim, a gente tinha um pouco de base, que a gente trabalhava em compras, né? Sim. Você tinha onde comprar e tal, mas não sabia... como funcionava o negócio, né, cara? Muito jovem e tal. E aos 21 anos eu quebrei. Literalmente eu quebrei. A gente já tinha separado a sociedade, que assim, não tinha grana, não tinha... A gente começou com uma hora que acha que ia decolar, não decolava. Aí aos 20 anos de idade, literalmente eu quebrei. Puta aprendizado também. E aí eu voltei. Abriu Concordata. Abri Concordata. E aí eu voltei para o mercado de trabalho, né, cara? Assim, eu não tinha feito faculdade, eu só tinha experiência na área de compras. E aí eu fui buscar emprego novamente, voltar a ser CLT. Na época eu fiquei devendo alguns impostos, alguma coisa. E eu falei, puta, eu tenho que ter dinheiro para me virar. E aí eu voltei. Trabalhei em uma empresa alimentícia, depois trabalhei numa outra empresa de usinagem. Eu gosto muito de ler, né? Fui devorando livro, não tinha grana para pagar a faculdade. Comecei a fazer faculdade de engenharia química, mas não tinha grana para pagar, tranquei e foi tocando, né? Essa foi o início da minha carreira. Aí quando eu trabalhava numa indústria de alimentos, depois eu conheci minha esposa, meu filho, né, no meu casamento, conheci minha esposa e tal, na época da Macafé. Trabalhava numa empresa em Cabreúva de alimentos e negociava muito lá com a parte de compras, era um outro perfil de empresa, comprava outro ramo, né? Era um ramo alimentício. E aí eu via que eu tô conversando com os vendedores, o pessoal que eu atendia, eu quero voltar a ser vendedor. Quero voltar, não quero mais assim, você vê um representante comercial, quanto que é um potencial que ele pode ter, que ele é um empreendedor de si mesmo, né? Sim. E aí eu fui estudar novamente, cara, aos 24 anos de idade, eu fui fazer Senai. Eu cursei o técnico em plástico aqui no Senai em Jundiaí. Eu já estava fora da escola um bom tempo, né? Porque eu nunca repeti de ano, sempre tive notas boas. Gostei muito da área de exatas. E aí eu prestei um concurso, tinha 32 vagas, 500 pessoas. Eu passei em 16º. Passei em 16º porque eu zerei matemática, acertei todas as matemáticas, todas as física. Português eu errei metade, cara. Porque aí eu fiquei em 16º. Aí eu estudei 2 anos, me formei em técnico em plástico no Senai aqui. Lá no Senai foi uma outra escola, cara, uma outra
Porque assim, a gente acha que a gente pode as coisas. Eu estudei em escola pública, né? Uma bagunça, o pessoal... Senai Cara, regras, né? Senai foi um aprendizado. Eu tinha filho já, casado, aprendi a andar na linha, assim, em termos de regras, de coisa. Conduta profissional, né? Cara, isso é muito importante, né, cara? Coisa que a gente não aprende na escola, né, cara? Eu recomendo para qualquer adolescente que faça no Senai, cara. Mesmo que você não vá utilizar, não é isso que eu quero para minha vida. Mas pegue alguma coisa que a disciplina que o cara aprende é o fundamental, né? Fundamental. Você chega às 7h05, era 7 horas, você não entra, cara. Não entra. Acabou, perdi o ônibus, não quero saber, volta para casa. Venha mais cedo na próxima vez. Exatamente isso, entendeu? Então, e se você passasse de 20% de falta, reprovado. Reprova na hora, sem dó. Tem aula de laboratório ou aula de oficina, não tem óculos de segurança? Tchau. Não tem avental? Tchau. Puta escola, puta aprendizado. Aí eu me formei na área de plásticos, né? Agora eu vou trabalhar em vendas. Para eu trabalhar em vendas, não adiantava sair vender qualquer coisa. Eu precisava ter um conhecimento técnico, precisava conhecer alguma coisa. E assim, para voltar para o mercado, eu queria ser vendedor. Onde eu conheci uma empresa em Caieiras, né? Eu mandei um currículo pelo jornal, me chamaram, onde eu voltei, onde eu me encontrei, assim, profissionalmente, trabalhando na área técnica de vendas, embalagem. Ali que foi que começou a história, assim, começou da embalagem fácil. Foi um dos melhores empregos que eu tive. O pessoal, uma empresa maior, né? Então, a empresa que eu trabalhei era de porte médio, pequeno, e lá tinha uma cultura, treinamento, questão de qualidade, muito voltada para as pessoas mesmo, né? E um puta trabalho que eu tive, mas a empresa também estava em recuperação judicial. Puta. Quando eu entrei eu não sabia, mas eu adorava trabalhar lá, cara, eu adorava. E aí chegou um certo período que eles falaram, nós não vamos continuar mais com a empresa, porque não faz mais sentido, nós vamos demitir todo mundo. E eles foram muito honestos, nós vamos pagar todos os funcionários, vamos dar um jeito de pagar, nós vamos vender alguns equipamentos. E depois de 3 meses eu achei que eu não ia receber, porque na outra empresa eu não recebi nada, né? Até hoje. E os caras pagaram, foram muito corretos. E saí de lá e assim, eu perdi um pouco o chão, né? Porque eu era CLT, tinha uma carteira de clientes, cara, e falei, puta, vou começar de novo do zero. Vou fazer, né? O que eu vou fazer? Eu vou começar de novo do zero, né? Não era do zero, né? Mas já tem conhecimento. Né? Aí eu me chamou uma empresa com o gerente industrial que trabalhava lá, foi trabalhar numa outra empresa, foi convidado e me levou para lá, mas eu fui como representante comercial. Eu não era mais lá na empresa, eu era CLT. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Porque na empresa que eu trabalhava, ela fazia um tipo de perfil de embalagem. Essa empresa, ela fazia um pouco, mas era um pouco diferente. Então, todos os meus clientes que eu tinha na minha carteira, não encaixava lá a produção. Não dava liga. Não dava liga 100%. Dava liga 40%, 50%. Muda, cada empresa tem um perfil. Sim. Entendeu? E aí, esses outros clientes, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu assim, quando eu quebrei com os 21 anos, eu falei, puta, eu não quero empreender, cara, de novo. Cachorro mordendo por fora. Cara, cara, a gente fica meio que relutante, né? Eu falo, puta. Que dói, né, cara? Dói, né? Dói. E eu falei, putz, não quero ser representante, mas as coisas foram... O mercado manda na gente. Manda. As coisas foram acontecendo, aí, puta, esse cliente, puta, busca outra representada, não sei o que, o cara gostava do meu trabalho, gostava do meu atendimento. Eu falei, tá, eu comecei a comprar e revender e tal, não sei o que. Aí chegou uma hora que não teve jeito, cara. Proporção. Porque assim, você não consegue ficar na informalidade. Sim.
Você precisa ter uma empresa. Você precisa ter CNPJ, você vai vender para CNPJ. Não teve jeito. Não teve jeito. Aí começou a história, a gente voltou essa história de empreendedor, onde nós montamos uma indústria primeiro, uma indústria de plástico, chamada CEPAC. A gente tem essa indústria ainda, tá? E a gente começou essa indústria produzindo para os meus clientes e tal. Começamos numa garagem de 120 metros quadrados e fomos crescendo aos pouquinhos, fomos consolidando. E teve uma virada de chave, né? Quando as pessoas te desafiam, né? É sempre bom. Isso é bem legal, né? Porque assim, a gente não tinha a gente fazia um tipo de produto, vamos falar, uma commodity, saco plástico. E aí um amigo meu, aqui de Jundiaí, tem uma empresa de embalagem também de caixa de papelão, o Luiz da Japi. É bom convidar ele para vir aqui. Né? Ele falou, ele tinha um cliente que ele atendia de caixa de papelão e ele trouxe uma embalagem de fazer chip de celular. Um saquinho pequenininho, quando você compra o chip não tem um saquinho que você rasga? Aquele tipo de embalagem. E aquele tipo de embalagem era difícil de fazer, não era qualquer um que fazia. E ele me levou uma vez e falou, puta, eu não tenho máquina para produzir isso. Mas no mercado, esse cliente está comigo, o parceiro está com dificuldade com o fornecedor dele, compra acho que 4 milhões por mês, comprava desse saquinho. Cara, tenta fazer, fala, não tem condições, não tem equipamento, é outra coisa. Aí ele, terceira vez insistindo lá, ele falou, você não vai fazer, né? Ele falou, você não tem capacidade. Você não tem brilho para fazer, cara. O quê? Você não tem Sayajin, né? Cara, eu falei, me dá 3 meses que eu vou fazer isso. Cara, e a gente comprando equipamento, a gente comprou um coleiro, né, que a gente aplica na embalagem, tem uma cola quente, uma colinha de hot melt, a gente comprou o coleiro, desenvolvemos algumas ferramentas. E é assim, tinha muita gente querendo produzir esse tipo de embalagem, mas poucos conseguiam fazer. E aí você tinha que fazer amostra para homologar, para provar e tal. E aí o cara falou assim, entendeu que já fez 10 amostras que não foi aprovado. Não vai fazer. Aí a gente fez um primeiro lote, aí levamos lá, o cara falou assim, ó, tá reprovado. Primeiro lote. Mas ele falou assim para mim, tá reprovado, mas você é um dos caras que trouxe mais próximo da aprovação. Então, você tá só um ajustinho aqui. Você tá quase lá, cara. Tá quase lá para não desista que você vai. E tudo isso só pra galera entender, tudo isso investimento do teu bolso, né? Boa, não, investimento. Você teve que comprar máquina, sem saber se você ia fechar especial, mesmo. Cara. Né? Não tem outra pegada. Não tem... Porque o cara no começo ele não tem crédito, ele não tem nada. Nenhum banco liga pra você, né? Cara, oi, tudo bom, cara? Você tá querendo um dinheiro emprestado? Eu pegava dinheiro do meu avô, pegava dinheiro do meu tio emprestado, e, cara, eu tentava. E aí, na segunda amostra que nós fizemos, eles aprovaram, cara. Aprovaram. Segunda já. Aí falou assim, agora vamos colocar um pedido. Aí não tinha dinheiro para comprar matéria-prima. Cara, 4 assim, milhões. Vai fazendo, né, 4 cara? milhões. Era 4 milhões de saquinho por mês. Era produzindo direto, cara. E o valor agregado era muito bom. Onde nós crescemos. Cresceu. Onde a gente teve condições de comprar mais equipamento e tal, e onde a empresa cresceu. Só que aí é um mercado que também, todo mercado, todo negócio, ele tem começo, meio e fim. O ciclo, né? É um ciclo. Então, assim, era um boom de todo mundo tinha 3 celulares, 2, 3 celulares. 5 chip. 5 chip. Era chip pra todo lado, cara. Era uma concorrência, Vou cara. falar com a minha esposa, eu vou falar agora com a outra, vou trocar o chip. Aí você tinha o rádio. Isso não acontece. Tinha Nextel, né? Tinha rádio. Nextel, cara. Nossa. Bibi, chamava você lá. Então aí, puta, nós pegamos essa onda e crescemos, compramos mais coleiro, mais tipo de coisa. E nós somos... E a gente ficou tipo especializado nesse produto com cola, né?
ganhamos essa experiência, e aí nós começamos, vamos produzir então envelope para e-commerce. Envelope estava começando a internet, começando a vender produto e tal, e a gente começou a... Aí arregaçou mais ainda. A gente começou, que assim, a gente não tinha cliente, cara. A gente começou, vamos, e aí começou a vir os clientes, a gente fez o primeiro da Fit, que a gente produziu primeiro e tal, e começamos a surfar nessa onda. E pegamos um boom de crescimento, aí a gente trocou de galpão, formamos outro galpão, aí mudamos para mais 2 galpões, crescemos e tal. E aí veio a história depois da embalagem fácil, né? A embalagem fácil, ela surgiu através da necessidade de a gente vender para os pequenos. Que a gente atendia os clientes grandes e eu enxergava que esse mercado dos grandes a gente ia perder. Por quê? A gente não ia ter capacidade, não ia ter infraestrutura financeira para atender esses clientes. Segurar a onda. Não ia. Então, tem um parque industrial para atender só esses caras, né? Bastante fluxo de caixa, entendeu? E os volumes hoje, você tem Mercado Livre, você tem esses caras, os caras passam os volumes, cara, não dá. 50 milhões. Não tem condições. De jeito, né? Então eu tinha um pouco dessa noção que em algum momento a gente não ia atender os grandões. Não ia conseguir mais. Hoje a gente atende alguns clientes grandes, que a gente vende no B2B, né? Que quem não sabe, o B2B é venda para empresas para empresas, mas poucos clientes, porque não tem condições. Mas aí a gente começou a vender a gente começou a pôr no Mercado Livre para atender os pequenos que estavam começando a vender no Mercado Livre, vender embalagem para quem estava lá dentro. O Mercado Livre não tinha nenhuma categoria de envelopes ainda lá. Entendi. Então foi difícil, a gente mandava mensagem, coloca isso aí. Vai ver. Você falava de envelope de segurança, ninguém sabia o que era. Que é estilo aqueles envelopinhos do correio, né? Exato, que tem a colinha ali. Né? Exato. Então o pessoal não sabia. E a gente começamos a colocar mais insumos, a fita adesiva, a caixa de papelão, etiqueta, porque o cliente queria comprar tudo num frete só. Entendeu? Então assim, e aí a gente foi agregando os produtos onde surgiu a embalagem fácil, né? Hoje, isso foi há 10 anos atrás. Faz tempo já, hein, cara? 10 anos. 10 anos. E aí a gente começou a embalagem fácil. Hoje a gente tem um time aí, a gente já tem até uma loja física também. Eu visitei, é muito legal, fica na frente para quem é de Jundiaí aqui, fica na frente da Cífico, né? Isso, como chama aquela rua? Avenida São Paulo, São Paulo, 850. É uma bela de uma loja. A gente agregou uns itens de festa que eu vou chegar lá também, é uma loja muito física. Muito legal, 2 andares, né? Bem legal, bacana. E então a gente começou com a embalagem fácil, com e-commerce, aí erramos muito, cara, muito perrengue, muita história, a gente errou site 4 vezes, RP3, nossa senhora, que assim, era tudo novo, cara, porque tudo que tava fazendo, tudo novo, então foi aí, que era o business plan? Não tinha um plano de negócio, o business plan? Foi o quê? Oi? O negócio foi acontecendo, cara. Foi literalmente acontecendo, erros e acertos. Mas cara, eu acho que é muito difícil, cara. Não duvido não, né? Porque não tô falando 100%, né? De que todo mundo é assim. Mas acho que toda empresa começa sem business plan, né? Você tem o básico, eu acho que deveria começar sem business plan. Não, você tem o básico, por exemplo, você sabe o que você quer vender, qual é o seu produto. Mas, cara, pegar um business plan, a complexidade que o Sebrae te entrega, por exemplo, assusta. Você assusta, o cara já faz, assim, você está no negócio, você precisa pivotar, que é um pivotar no startup, e o pessoal fala, precisa começar. Esse caminho não vai dar, vou ter que mudar, entendeu? Então a gente mudou muitas vezes, cara. Até a questão da loja física, que a gente entrou no segmento de festas, e a gente hoje segmento de embalagem e festa, foi um erro também, entendeu? Foi um negócio que a gente errou e
e aconteceu. Sim. Então as coisas foram acontecendo e a gente foi corrigindo o barco no meio do caminho. Hoje nós temos aí mais de 20 mil produtos. Caramba. Mais de 20 mil produtos. Isso dentro da loja física? Tudo online. Tanto para online. Na loja também. física não cabe tudo, tá? Entendi. Mas online... 20 mil produtos. 20 mil produtos, 55 colaboradores, entre logística, atendimento ao cliente, separação. A gente tem um time de vendas que a gente atende B2B também, que a gente tem embalagens para B2B. Sim. Não, inclusive, acho que é um adendo aqui, preciso elogiar. Né, o Matheus, né, seu vendedor, tá lá ainda com você? Tá. Matheus, esse cara, ele veio trazer embalagem aqui. Né, eu falei para ele, não, eu levo para você, veio com o carro dele aqui. Menino que veste a camisa, assim, sabe? Atendimento, nota 10. É um dos nossos valores lá, foco no cliente. Muito legal, assim, o atendimento foi... Exatamente, é foco no cliente. Então, isso a gente está na nossa cultura, entendeu? Da empresa. E a gente fazer o que a gente pode e um pouco mais, para a gente ter uma experiência melhor, né? Melhor, entendeu? Então, hoje, a gente tem aí números assim de... a gente está em todos os marketplaces, tá? Amazon, Mercado Livre, Shopee, até na Shopee? Shopee, Americanas, Via Varejo, Magalu, entendeu? Isso você está mas como embalagem fácil ou como embalagem fácil. A empresa de plástico? Então, não, a fábrica não. A fábrica ela produz alguns produtos para embalagem fácil, atende o cliente B2B. Nós temos uma filial, que é o Outlet Festas, também estamos em todas as plataformas. Entendeu? Outlet Festas foi mais ou menos, a gente só para a gente colocar na história aí como que é a parte de festas. Nós temos uma operação logística, um galpão em Varza Paulista, e os clientes começaram a ir buscar produto lá. Mas eu quero andar lá na parte que anda empilhadeira, a gente vai com porta-pallet, com todo. E segurança não pode, né? Então a gente sentiu a necessidade, o pessoal fala de omnichannel hoje, canais, uma loja física, para ter a comodidade dele pegar o produto, dele olhar, dele ter a experiência, né? Ele ter a experiência. E aí a gente foi visitar uma feira em São Paulo, a Becasa, uma feira espetacular que tem todos os anos aí. E a minha esposa se encantou com o segmento de festas, né? E aí ela falou, vamos pôr festas, e a gente tinha um plano de ter uma loja pequena, uma loja maior, a gente coloca festas e embalagens também, né? Aí nós, tá bom, né? Ela que manda, né? Vai dizer não. Obedece quem quer, obedece quem tem juízo, vai dizer não. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí a gente deu início antes da pandemia. Belo start. Legal, show de bola. Acertou no time. No tempo certo. Se fosse pra... Aí a gente montou uma loja. O setor de eventos quase não sofreu com a pandemia. E aí a gente montou a loja. E aí na feira, né, você empolgado, os caras querem te vender tudo, né? É lógico. Calor da compra. Aí 50 milhões de itens. Cara, aí a gente comprou tema de festa pra caramba, cara. E a gente entendeu que tema de festa quase não se... infinito, né? É infinito e quase não se vende. E ele ocupa muito espaço na loja, então ele custa caro você expor. Então, nós erramos aí de novo. Aí, que foi a estratégia? Vamos colocar isso tudo online. A gente criou um Outlet Festas. Esses fornecedores são parceiros nossos. Você compra sob demanda. Vendeu no seu site, você pega... Não, a gente tem estoque no outro galpão, a gente tem estoque de tudo, tá?
quer fazer uma festa antiga, tem lá. Tem lá. Tem o tema Halloween lá. tá chegando. Halloween Já tá faz a completo. propaganda agora. Acesse o site, como que é, sabe? Embalagefácil.com.br. Aí, ó. E aí, cara, eu falei com... E aí, eu conversando com os fornecedores e que a gente comprou bastante temas, veio a pandemia depois também, pô, e aí assim... ferrou, né? Como que eu queria devolver isso pro cara? Não dá. Cara, é assim, umas coisas... Ninguém botou uma faca no pescoço e falou, compra. Então, ferramos. E aí a gente negociando com o cara, esses produtos já não tá fora de linha e tal. O que você me faz com de preço especial, como se fosse um outlet? Eu pôr tudo isso online, para quem deseja comprar. Aí os caras, não, a gente faz o negócio. Eu tenho essa carteira aqui de outlet que tá lá no estoque. Aí eu comprei 2, 3 carretas num preço bem mais baixo. Bem mais barato. E aí hoje a gente vende online, criamos um preço... outro negócio. Hoje a gente no Shopee a gente vende muito isso. E criamos um nicho de mercado novo. Num erro. Porque assim, não tinha mais o que fazer, né? Então assim, eu falo, não existe a palavra erro ou acerto. Cara, uma hora você tem que testar. Tudo você precisa testar. Mas no setor gastronômico, muitos pratos que surgiram e que são sucesso e referência hoje veio do erro. Do erro. Né? Mas o que a gente faz com o erro? Qual o olhar que a gente tem para ele? Aprendizado. Mas é erro do meu plano inicial, mas pode se tornar um excelente caminho. Exatamente. Hoje se tornou pra gente, a gente vem crescendo bastante. Só que assim, você colocar 20 mil produtos online, cara, é muito trabalho, né, cara? É trabalhoso, cara. Então, hoje a gente tem demanda, eu tenho um time lá de marketing, demanda de 1 ano de trabalho. Imagino. Então você... porque é foto, recortar a imagem, subir a imagem no site. Colocar toda a descrição técnica. Descrição, é mais chato, descrição. Preço. Isso, cara. Então, assim, cada dia... hoje você fala muito em foto ambientada, senão não vende o produto. Entendeu? Então a gente tem assim... E a gente quis deixar a loja bonita. Só que você deixa a loja bonita. E aí os produtos online? Então tem produto que está 2 anos lá que eu não subi online ainda. Caraca. Tem. Então assim, a gente vai... E o que se está vendendo mais, então você já está... prioridade. E aí a gente faz alguns ajustes. E aí tem bastante trabalho, isso tem. Sim. E aí vamos tocando no dia a dia. Hoje, nosso time lá faz de 700 a 900 pedidos dia. Caraca. É uma correria. Só para empresas. Porque assim, a gente tem... como a gente está em estoques diferentes, é uma outra complicação. Por quê? A parte Logística. Entendeu? Então eu tenho um produto que está no meu e-commerce, eu tenho um produto que está no Outlet Festas e tenho um produto que está na loja física. Então o cliente não sabe onde está. O meu RP, uma vantagem que nós temos, que ele consegue centralizar todos os estoques para ficar... Para saber se você tem, né? Alimentando online para todas as plataformas. Porque de repente o cara compra na Magazine Luiza, o cara compra no Mercado Livre, aí não vai ter o produto, entendeu? Então, mas o estoque... Esse contagio tem que ser bem organizado. Tem que ser organizado. então esse é um das chaves do nosso negócio lá que a gente melhorou. Mas no passado, há um pouco tempo atrás, quando veio a pandemia, a gente fazia na mão, cara. Caramba. Entendeu? Então assim, aí eu tinha que ter 3, 4 funcionários, só pegando os pedidos do Mercado Livre e digitando no RP, para poder emitir a nota fiscal. Nosso RP não era integrado. Hoje é integrado. Hoje é integrado. Então a gente ficava assim, e aí começou a pandemia, começou a chover de pedido. A gente fazia isso que eu ia falar, mas a pandemia foi para 50, 60 pedidos, foi para 300 do dia para noite. Entendeu? E aí a gente falou, não, nós temos que melhorar nossas ferramentas de trabalho, né? Onde a gente colocou um RP novo,
até o RP mais barato que tem que a gente tinha antes, mas que ele integrava. Então, nos erros e você corrigindo sob demanda, nós conseguimos acertar. Sim. Então aí quando você muda de um RP para o outro, aí o estoque dá uma bagunçada. Total, né? Total. Aí tem que ir manual. Não é toda a base de dados que sobe. Não, imagina, tem que ir manual, cara. Ele tem 20 mil itens. Cara, cada item, quanto você não tem, né, de estoque? Pega uma embalagem, tem 2.000, 3.000, 5.000 embalagens. Puta que pariu. Como que você faz isso, cara? Então a gente fala assim que a gente luta contra nós mesmos, entendeu? Essa é porque se você fizer um trabalho bem feito, hoje não é que o trabalho básico bem feito, vamos dizer assim, você vende o produto na internet. Sim. Porque o preço o mercado te dá. Sim. Tá? O preço do mercado. Se você fizer um anúncio bem feito, uma foto, você tem meios hoje de você vender alguma coisa com as ferramentas de mercado. Você treinar, você estudar um pouco, você consegue fazer. Você chega no momento certo. Chega. Você chega no momento certo. Então, assim, eu até deixo uma dica aí para quem não está no mundo digital ainda, que vá para o digital imediatamente, procure os cursos aí online, Se cursos vira, que né? você quer fazer, o que te move, o que te faz ter a vontade do dia a dia, que, não tem outro caminho. É o digital, né? Digital. Eu acho legal, cara, que você, assim, é uma coisa que eu acompanho vocês, né, nas redes e tal, e você está mudando, né, construindo uma cultura. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, cara, que é uma empresa, ela dá um salto, né, quando você consegue criar uma cultura dentro da empresa, né, porque até você ter uma empresa, cara, cada um tá para um lado, né? Cada um tá lutando aqui, aí eu tô aqui, o outro tá interessado aqui. Quando uma empresa ela tem uma cultura e todo mundo que tá ali dentro enxerga essa cultura e segue essa missão, essa visão e esses valores, eu acho que aí todo mundo começa, né? Não é que mais aquele então um tá remando aqui, o outro tá remando para cá, o outro tá remando pro mesmo lado, aí você começa a ter um barco, né? Que tá todo mundo ali naquela mesma. Como que tá sendo essa implantação lá para você? Cara, o que você tá sentindo aí? É assim. A gente chama uma sinergia. Eu participei de um treinamento agora, faz aqui uns 3 meses, né? Porque não só você acha que você está dominando, que você está lá na frente, que o negócio vai no automático. E não é isso, tá? E eu participei de um treinamento, de uma gestão exponencial. O Ricamelo aí, quem quiser conhecer nas redes sociais aí, é um cara fantástico. A gente é parceiro de negócios, eu forneço embalagens para ele numa outra empresa que eu sou sócio também. E ele me convidou, falou, vamos lá, eu estou fazendo um treinamento, ele estudou fora 2 anos e toda a parte de uma imersão, tipo uma imersão, uma gestão. Tantos dias. Cara, isso aí fez a gente mudar a chave. Porque como crescer o seu negócio, como escalar, como você criar uma cultura, o cliente ter uma experiência melhor com você. A partir disso, nós mudamos missão, visão e valores. Nós implementamos o sistema de cultura, instruções de trabalho, tá? Playback para cada colaborador. Nós estamos implementando isso. Colocamos líderes em cada setor. Então, mesmo que ele no setor dele tenha uma pessoa, ele é líder dele mesmo. Uhum. Entendeu? Mesmo que ele faça todo o trabalho, nós estamos implementando isso. Vamos implementar mais coisas nesse sentido e estamos dando autonomia para o nosso time, entendeu? E assim, cara, mudou assim, eu achava que não estava nada. Não estava nada. E agora eu vou participar de um treinamento agora, outro, tipo Mastermind, né? Sim. Para que a gente possa trazer coisas, melhoria, né? Exato. Para o nosso negócio, para as vidas das pessoas, sim, entendeu? A gente fez agora,
depois disso aí eu fiz uma pesquisa com meus funcionários, com meu time, para eles contar o que eles enxergavam da empresa. Porque a empresa foi crescendo, contrata mais gente, faz isso, entendeu? Então a gente viu que nós faltava comunicação com eles, faltava algumas situações, um plano de carreira, esse tipo de coisa. Então nós estamos implementando tudo isso, chamamos o time, informamos, essa pesquisa não precisava se identificar, mas a gente viu que a gente tem bastante coisas para melhorar, contamos o resultado para eles e contamos o que nós vamos fazer a partir de agora. Já estamos implementando. Legal. E a gente vê que já deu resultado do engajamento das pessoas. Então eu deixo também essa dica, né, para quem tem um negócio, que tem um time até de uma pessoa, de 2, 3, 4, tenta entender o seu negócio, tenta buscar mais conhecimento para que você possa implementar. Você precisa escutar o cliente muitas vezes, né? Mas você escuta o seu funcionário também, né? Que é o seu primeiro cliente. Né? O seu primeiro cliente é o funcionário, né? Escuta o que ele tem para te dizer, né? O que ele acha, o que ele vê de você, o que ele vê do negócio, como ele enxerga daqui a uns anos, se ele vai estar com você ou não. Sim. E não importa, mesmo que tenha outra carreira, outro plano para a vida profissional dele, mas tá tudo bem, tá né? tudo bem, acabou, entendeu? Mas que enquanto ele estiver ali com você, 100% ali. que ele esteja 100% com você. Isso, né? quando o Cortella diz, faça o melhor que você tem o que você tem na mão hoje. Exatamente. Faça o seu melhor com a ferramenta que você tem. E é sempre importante a gente dar o treinamento para essas pessoas, né? Porque é melhor essa pessoa estar com você treinada do que não treinada, né? Porque custa mais caro um funcionário que você não treina do que um que você treina, por mais que ele vá embora. Né? É mais barato você manter o bom do que ficar segurando o mediano. Porque você tem muita cabeça de patrão aí que o cara, vou dar o treinamento pro cara, pagar um curso, aí o cara vai custar X, aí ele vai embora. Tá bom, cara, beleza. Se você não fizer isso, o cara vai embora do mesmo jeito e enquanto ele ficar com você, ele vai ser meia boca, né? Ele vai, uma hora ou outra, ele vai te reconhecer. Por mais que... Ele vai pensar, será que eu vou sair mesmo? Será que se eu for para outra empresa, eu vou ter esse tratamento? Saia, né? E o cara que é o patrão, que ele investe no funcionário, ele quer ver o cara voando. Né? Cara, entendeu? Então, assim, por mais que será que ele vai sair? Saia que faça, que ele consiga dar mais emprego para as outras pessoas, de repente montar um negócio dele, entendeu? E é uma conexão que você criou, né? Acabou. De repente vai ser seu cliente, vai ser seu cliente, vai ser seu parceiro, vai ser o parceiro de negócio, entendeu? E na empresa onde a CIPAC tem, vários funcionários saíram, montaram o negócio, até mesmo concorrente da gente, e tá tudo certo, tá tudo beleza. Tá tudo bem, cara? entendeu? Acabou, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, cara. É isso que eu falo. Assim, às vezes eu falo que a gente pode ser concorrente, mas não inimigo, né? Acho que E eu digo que concorrência é boa, né? É bom. Concorrência é bom, te faz ser melhor. O concorrente faz você melhor, entendeu? Faz você estudar por que ele faz isso. Posso fazer. Eu costumava dizer em sala de aula, quando eu dava as aulas de publicidade lá, eu falava, gente, que é concorrente, quando você falava de concorrência, né? Aí eu falava, gente, concorrência. Você imagina o que seria da Nike se não fosse a Adidas? O que seria da Ferrari se não fosse o Porsche ou a Lamborghini? O McDonald's e o Burger King. O McDonald's e o Burger King. Você sabe a história da né? Adidas, da Nike, né? Não sei, cara. Eu sei do Lamborghini e da Ferrari. Não, o cara da Nike e da Adidas, não. É um vendedor de tênis nos Estados Unidos, é o que fundou a Nike, Knight, não sei que Knight. Phil Knight. Exatamente, Phil Knight. Ele era um distribuidor da Adidas. E aí ele começou a vender muito tênis nos Estados Unidos. E a Adidas, ia colocar outro, porque achava que ele estava ganhando muito nos Estados Unidos, queria dividir a região, tal, não sei o quê. E ele falou, não tem mais interesse, onde ele
Aí ele começou a fazer o dele. Começou a fazer o dele e a Nike ficou maior que a Eu sei que a Nike, ele pagou acho que $20 pra uma pessoa que desenhar, né? Designer, o designer, uma amiga dele lá, que estudava na escola lá, pagou $10, $20 pelo logotipo da Nike. Só que aí parece que depois, né? Aí depois ele foi lá e reconheceu, deu acho que 1 milhão, sei lá quantos milhões. Mas eu falo que a concorrência, ela incentiva você a ser melhor. Claro. Né? Você tá sempre, se o cara tá vendendo embalagem, por que ele tá vendendo assim? Então, eu vou fazer aqui o meu processo. E aí ele faz sem você melhorar não só o produto, mas o seu processo. Muitas vezes, pra você chegar num preço, de repente, né? Um pouco mais barato, um pouco melhor. Vai comprar melhor. Vai trabalhar melhor parceiro. Na verdade, é jogar o tubarão no tanque das carpas ali, né? É verdade. E assim, e tudo isso, essas mudanças que eu tive, até mesmo de algumas situações que aconteceram, faz pouco tempo, cara. Uma coisa que me marcou, eu quero até contar aqui para vocês, que mudou muito a questão do meu pensamento com relação ao mundo dos negócios e como treinar pessoas. Eu não sei nadar. Eu tenho medo de água, né? E eu comecei a fazer onde eu moro, tinha um professor de natação lá, eu comecei a fazer aula de natação. Com 40 anos, 42 anos de idade. Tá bom. Eu tinha muito medo de água e comecei. Cara, me deu um insight ali, um mindset, porque com 42 anos de idade, eu comecei a fazer coisas que uma criança para começar a fazer. Porque tinha gente que pulava na água, saia nada. Cara, eu não sei fazer nada disso. E aí caiu na minha cabeça, porque assim, eu deveria saber isso, mas eu não sei. Então mudou isso com relação às pessoas do meu time também. Você acha que você já passou por tal coisa que acha que a pessoa deveria saber. Que é uma coisa normal, vamos falar assim. E aprender a nadar ou aprender a boiar, cara, para mim foi uma dificuldade enorme. Sim. E eu tive que fazer todos os processos. E assim, eu não sei nadar ainda, bebê, mas agora eu consigo boiar, consigo fazer alguma coisa, entendeu? Sim. Mas eu falei, ali... É aquela questão, né? Muitas vezes a gente não comunica direito porque acha que o óbvio não precisa ser dito. Exatamente isso. E deve ser dito. E deve ser dito. Porque as referências são diferentes, né? Você falando, poxa, o que é muito simples para uma pessoa pode ser uma grande dificuldade para uma outra pessoa. E eu passei na pele, porque para mim é uma dificuldade enorme. Então tem pessoas que não estão aptas para fazer aquilo e para ela uma dificuldade muito grande. Então mudou a questão de eu me comunicar melhor, faz por esse caminho. Às vezes sem paciência, né? Que às vezes a gente não tem paciência. Você fala, puta, se a pessoa não vai, não é assim, né? Ela não vai para aquela situação, mas para outra ela vai. Entendeu? Então, assim, me fez a questão que é um dos valores que está na nossa empresa, é a questão da empatia. E você se colocar no lugar da outra pessoa, enxergar as dificuldades que ela tem. Isso está lá nos nossos valores também, que mudou a questão também. Então, são coisas que você vai aprendendo na vida, no dia a dia, que você coloca no mundo dos negócios. Né? Sim. Mas é top demais, cara. Legal. Fabiano, 52 minutos já. Passa rápido, né, velho? Foi rápido, hein? Quando o papo é legal, né, cara? Vai muito Mas conta rápido, o perrengue aí né? pra gente fechar. Pra ir fechando. O perrengue foi a questão de site, RP, cara, assim, do zero. A gente foi hackeado uma vez, cara, ficamos sem emitir nota fiscal. Esse acho que foi o pior perrengue que nós passamos. Entendeu? Perrengue de grana nem se fala, né? Não, sempre... não, esse aí já tá, isso aí tá embutido na palavra empreendedor. Pela perrengue financeiro. Aí a gente foi hackeado, a gente tinha os backups que a gente fazia tipo um dia antes, tal. A gente tinha essa coisa. Aí o cara pediu lá R$50 mil pra gente pagar para liberar as notas. Falei, cara, não tem essa grana, não tem o que fazer. Chamamos todo mundo lá, vamos tentar voltar, chamamos o que pode. Tentamos, recuperamos o que a gente tinha, né? 50 pau, cara, pediu, que filho da...
para pagar numa conta lá para poder liberar. Isso foi um aprendizado também que a gente era muito falho, a gente trocou o site, a pessoa falou, não, a gente faz o site e deixou tudo aberto, né? Todas as portas abertas. E aí onde a gente foi hackeado. Então é uma situação que os empresários, os empreendedores precisam tomar muito cuidado. Sim. Com o que é mais principalmente digital, né? Principalmente digital. E o que é mais importante hoje é a informação. Tá? Então a sua base de dados, base de clientes, tudo. Total. Vale mais que petróleo hoje, né, cara? E agora com a lei de proteção de dados, a LGPD, você pode ser preso, multado. E a multa não é barata. Não é barata, entendeu? Imagina se o cara pega os dados do seu cliente e começa a vender na internet. Sim. Então é uma situação que precisa se ter, né? Sim. E aí, caminhando para a reta final, a gente sempre pede, né? Não, mas os planos, né? Tipo, futuro, alguma coisa, você tem ou não? Como está o futuro? O que vocês planejam aí pro futuro aí dele? O futuro a Deus pertence ou o futuro já tem um plano? Agora tem? Tem plano, a gente quer escalar o negócio, entendeu? Que legal. A gente quer ser a maior plataforma de vendas de embalagem. Boa. Brasil? América Latina? Brasil, cara. A gente quer ser a maior plataforma. Nós temos algumas novidades aí que a gente está fazendo testes. Nós vamos colocar um sistema de dropship agora. Legal. Já está validado. Nós vamos liberar para as pessoas que quiserem empreender, começar um negócio, vai poder trabalhar com o nosso estoque. Então a gente tem alguns planos aí bem legais, entendeu? Então logo tem novidades nas redes sociais aí, galera. Acompanhe as páginas. Qual que é a sua página? Vamos lá, galera. Ó, tem duas, 3, hein? Vou falar, 3. A embalagemfácil.com.br está no Instagram, aí, Facebook, nosso site. Tá? Emb Fácil Festas, Emb de embalagem, Fácil Festas, que é a nossa loja de festa. Tem muitos balões bonitos lá, muita coisa de decoração. Natal tá chegando aí, tem muita coisa bonita lá já. E o meu Instagram pessoal, né? Eu, Fabiano Carlos. Dou algumas dicas de empreendedorismo lá, preciso fazer mais, mas tenho algumas dicas. Quem quiser me chamar no privado, mandar uma mensagem, fazer alguma pergunta, mandar currículo, sim, pode me chamar que a gente está à disposição lá. Tá? E aí, por fim, uma mensagem para quem quer empreender aí. Aquele cara que está em dúvida agora. Cara, trouxe aqui, já vou deixar a mensagem para aprender. Trouxe aqui um planner para vocês. Veio do nosso Gestão Exponencial. Aqui tem algumas situações de 2023. Tem a carta minha aí, a missão, Fabiano, visão, valores. Fernandes Carlos. Isso. Nossa missão, visão, valores. É um presente. O que é vender, o que é vendas, o que é logística. Checklist básico para como montar um e-commerce, nós deixamos aqui. Quem quiser tá montar. Bem legal, hein, cara? Tá bem bonito. Calendário, aí dados pessoais, aí tem PDSA, análise SWOT, tem as ferramentas de gestão. Ferramentas de gestão todas aí. Tem o Canvas também. Canvas, plano de negócio mais moderno. Isso. Muito então legal, aqui, pô. Galera, vou deixar também. Eu vou quem quiser seguir a gente nas redes sociais aí no meu particular, tá? Eu, Fabiano Carlos, eu vou fazer um sorteio de um planner desse aqui. Legal. Então manda lá que começa a seguir, curta lá e fala assim, quero participar do sorteio. Amanhã eu vou colocar uma regra melhor aí como participar do sorteio. E a minha mensagem para quem quer empreender, para quem quer começar um negócio, primeiro de tudo, você tem que tomar uma decisão. Decida-se. Mas decida para você. Você realmente vai fazer isso? Vou fazer? Quero fazer? Porque, e não escute outras pessoas, cara. Muita gente vai falar, isso não dá certo, eu já tentei, já fiz, fulano de tal já fez. Então, se comprometa com você, decida-se. Eu vou fazer acontecer. Depois que você tomar essa decisão, faça aí, eu gosto de fazer os DDD, né? De decidir, eu gosto de descrever ou desenhar, que nada mais que é um planejamento.
Sim. Comece com planejamento, isso vai mudar um pouco no decorrer do tempo. E a parte mais importante do negócio, que é um outro D que eu levo muito, nos últimos anos isso também fez eu mudar muita coisa, que é a questão da disciplina, cara. Então é os 3D que eu levo assim, como aprendizado, como melhorar a situação. A disciplina. A disciplina vai levar você a qualquer lugar, onde alguém possa imaginar. E a questão é, se alguém faz, você também pode fazer. E melhor às vezes. Sim. Entendeu? Então, eu quero ser o Michael Phelps, o cara cara, disciplina. Se o cara fez, você pode. Entendeu? Você vai ver qual que é a sua praia, qual que é o seu jogo, qual que é o seu negócio. Então, com a disciplina você chega em qualquer lugar. É isso aí. Isso aí, galera. Boa. Show de bola. Fabiano, agradeço aí ter aceito o nosso convite. Foi uma bate-papo bem hora, legal, uma uma hora de papo. Passa assim, né, cara? Passa voando. Que Falta pena, né? muita coisa. Dava pra conversar mais 2 Daria horas. pra fazer pra a versão conversar. 2, 3, 4. Versão 3, no próximo a gente... Mensagem final? Não, é isso aí. Agradecer a participação do Fabiano, né? Para quem assistiu o episódio até agora, seguir o canal, seguir as páginas do Fabiano, vê lá esse planner tá lindo demais, cara. Tá muito bonito esse planner. Segue lá para poder fazer o sorteio. E se você também é empreendedor e quer contar a sua história, vem para cá, né? Manda uma mensagem para a gente nos comentários lá. Manda para os seus amigos que querem empreender, tem sempre uma boa história que a gente conta aqui, acho que é bem legal, é um incentivo para que você que está aí querendo, pensando naquela coisa, sabe, ficar em cima do muro, né? Não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Então assim, lembra assim, seja frio, seja quente, fique em cima do muro não. Então, mas é isso aí, valeu pela audiência, valeu pelo Fabiano aí, valeu a versão. Boa. Gente, então chegamos ao final de mais um episódio, o 20º episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast falando de empreendedorismo, mas não o empreendedorismo do glamour, depois de tudo deu certo. A gente gosta aqui da trajetória e de entender um pouco mais dos perrengues, mas também daquilo que fortaleceu todo o caminho. Valeu, gente. Isso aí. Valeu, Fabiano. Obrigado, Tamo viu? junto. Precisar, tamo aí. Boa. Valeu a versão.